Eu sou Daiane Burgos, não é? Sou enfermeira de formação. Eu atuo no SAMU 92 há 20 anos. Eu tenho 25 anos, vou fazer 25 anos de formada, atuo no SAMU 92 há 20 anos, desde o início. Desde o do início, né, do projeto SAMU 92, eu participei da implantação aqui em Salvador, participei da implantação no SAMU de Camaçari. Sou professora também, eu ensino, não é, na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Sou professora tanto de graduação quanto de pós-graduação, na área de enfermagem e na área de medicina. Então, atualmente, eu sou tanto enfermeira socorrista, não é, que trabalho na intervenção, como também participo no processo de formação, não é, dos profissionais que irão atuar futuramente aí nas áreas de enfermagem e medicina. Para mim, são duas áreas que eu amo de paixão, é a assistência e a docência, né? São duas áreas que eu sou apaixonada, até porque eu digo que uma complementa a outra, né? Então, a Uhum. assistência, você leva muito informação para a sala de aula, porque o aluno, ele gosta disso, ele gosta dessa vivência, dessa experiência, né? Desses vídeos, se você for ver minha rede social, eu faço muitos vídeos do meu dia a dia, muitos vídeos das dificuldades do SAMU, os bastidores do SAMU, vídeos sobre alguma coisa interessante, sobre um atendimento interessante. Então, eu trago muito isso e eu tenho essa necessidade, né, de fazer, de mostrar isso para a população, de mostrar à população como é que a gente trabalha, de mostrar à população o que é que hoje mais acomete mais as pessoas em chamar o SAMU 92. O que é que mata mais hoje, né? Quais são as doenças que mais levam as pessoas a terem complicações, não é? A estarem nos leitos de urgência e emergência, nos leitos de UTI. Então, eu tenho essa preocupação, né? E isso é uma preocupação da saúde pública. E eu venho dessa área, né? Então, quando eu me formei, eu fui para o interior, por isso que eu perguntei a você qual a cidade você era, porque eu trabalhei muito no interior aqui da Bahia. Eu trabalhei em Valença, não sei se você conhece, né? Conheço. Então, pronto, que é aquela região ali, a gente pega dessa lá 101, Valença, eu trabalhei em Aurelino Leal, não é? Que é já mais próximo lá da 101. Trabalhei em Itabuna, não é? Também. Então, eu fui coordenadora em Itabuna da atenção básica e nessa época eu era coordenadora, eu trabalhava na atenção básica porque não tinha o projeto SAMU 92. Quando eu me formei em 2001, não se tinha uma política de atenção às urgências e emergências. Então, eu comecei minha área na saúde pública, então essa preocupação com a saúde pública eu tenho desde o meu processo de formação. E aí, com o SAMU, isso se tornou mais evidente. Por quê? Porque o SAMU atende o paciente grave, o paciente que está no risco iminente de morte, né, aquela preocupação em salvar a vida, e a gente tem que mostrar para a população por que chega a esse extremo, porque as pessoas, não é, adoecem para chegar a precisar do SAMU. Então, eu tenho esse foco na minha rede social, né, de levar para mostrar tanto como é nosso atendimento, também para levar a informação. Então, isso faz parte do meu ser mesmo, como professora, como pessoa, não é? Eu sinto muito essa necessidade, não é, de levar essa informação. E aí, eu venho fazendo esse trabalho, né? Então, assim, o trânsito é algo que me chama muito a atenção, aqui em Salvador, como nas outras grandes cidades, não é? Não é o primeiro vídeo que eu faço focando o trânsito, não é. Não é a primeira vez que a gente passa dificuldade no trânsito. Em 20 anos, eu já fiz isso, de descer da ambulância, eu mesma desci da ambulância e já dei aquele tapinha no carro, porque eu estava com a paciente grave. Então, o tapinha funcionou, porque a gente precisava que essa paciente tivesse em menos, a gente tinha menos de 30 minutos para estar dentro de uma unidade para fazer o exame dessa paciente, porque é uma paciente de 38 anos que teve um AVC, que é um acidente vascular cerebral, e ele precisa de tempo, não é, para você dar o tratamento correto do paciente. Se você demora, você acaba implicando no prognóstico dessa paciente, implicando justamente dela ter um resultado bom, e isso implica, não é, na sobrevida dela, isso implica dela ter sequelas neurológicas graves. Então, a gente tinha menos de 30 minutos para estar no Hospital Roberto Santos, para fazer a tomografia, para avaliar a extensão desse AVC, e aí eu desci da ambulância quando eu vi as pessoas paradas, não dando passagem para a gente, e o tempo correndo, me deu uma angústia tão grande, eu abri a porta, desci da ambulância e dei o tapinha, não é, pedindo licença, pedindo passagem, paciente grave, e aí, isso tem o quê? Isso tem mais de 15 anos.
por exemplo, esse fato que aconteceu E comigo não, tem e mais não de 15 mudou, né? anos. Não mudou, Pois continua a é. mesma coisa. Pior, né? Na verdade, piorou porque assim, a população aumentou, o número de carros nas ruas aumentaram, a, a questão de hoje da segurança, as pessoas dirigem, todos nós, né? Não só da segurança, mas a maioria dos carros é tudo ar-condicionado, vidro fechado. E Uhum. som ligado, né? Então as pessoas falam hoje via Bluetooth nos rádios, então você está falando ali com o celular, né? Você está com o seu som ligado e não presta atenção que tem uma ambulância atrás precisando de liberação da via. E aí isso vem me chamando a atenção. No dia 2 de dezembro, esse vídeo ele viralizou lá para o dia 20, 19 de dezembro. Esse atendimento foi 19 de dezembro. No dia 3 de dezembro, eu disparei um vídeo parecido com esse à noite, um paciente que ele teve uma PCR dentro do carro, que é uma parada cardiorrespiratória dentro do carro. Eram 19 horas, foi minha primeira ocorrência da noite. E a gente encontrou muita dificuldade de chegar até esse paciente, não é? Ele já estava sendo assistido por uma equipe nossa, a base, que precisava de atendimento avançado, era um paciente grave, e eu filmei, tanto é que tem na minha rede social esse vídeo, né? Gente, olha para aqui, nós estamos indo para uma PCR, a dificuldade do trânsito, chegar até o paciente e tal, não é? Beleza, teve uma repercussão, né? Mas não tão quanto essa do médico ter descido da ambulância, Uhum. justamente por isso chamou mais atenção, não é? Infelizmente, esse paciente da PCR veio a óbito, um paciente jovem, 32 Caramba. anos, foi, não é? Então, a gente não Muito, conseguiu. muito por decorrer do tempo que vocês levaram pra conseguir levar ele até o hospital e ele ter os tratamentos adequados, né? Pois é, então a PCR você nem pode levar ao hospital, a gente tem que chegar com recurso até ele. Então a gente tem que chegar com o monitor, que é o que dá o choque no paciente, chegar com as drogas. Então a nossa ambulância é que tinha tudo isso. Ah, A ambul... deixa eu ver se eu entendi. Nesse caso desse vídeo, vocês estavam indo até o local que ele tava passando mal, no caso, que ele tava tendo a PCR. Sim, exato. Ele teve uma PCR Ah, dentro do carro e a gente estava indo até ele. é porque Ou seja, a gente estava sem o paciente na ambulância, mas a gente estava indo até ele. eu tinha entendido que ele tava na ambulância e vocês estavam levando ele pro hospital. Não, o vídeo que viralizou, que você está falando do médico ter descido da Sim. ambulância, a gente estava com o paciente dentro da ambulância e Ah, precisava sim, ir sim. para o hospital. Essa situação que eu estou falando a você foi que aconteceu 15 dias antes. Ah, 15 dias entendi. antes, Vocês perderam um entendeu? 15 dias paciente. antes, a gente perdeu um paciente também parecido, porque o paciente parou, ele estava dirigindo o veículo, Ah, ele entendi, era o entendi. condutor, ele Eu estava confundi as dirigindo, duas. e aí a gente foi. Então, 15 dias antes, eu fiz um vídeo parecido com esse, é isso que eu estou falando, do trânsito, da dificuldade de chegar até a vítima, né, para atendê-la. Aí, 15 dias depois, aconteceu isso. E aí, eu fiz esse vídeo porque, assim, o Emerson, o médico, ele já tinha essa prática de descer para ajudar a liberar quando ele encontrava. E eu já estava filmando o trânsito, né? Então não Uhum. foi algo como teve alguém que até que cogitou, né? Mas graças a Deus isso caiu por terra, porque a mensagem que chegou era para isso, né? Para que a gente pudesse dar passagem à ambulância. Teve alguém, estava filmando, já estava filmando, estava combinado. Não foi combinado. E se fosse algo combinado, eu acho que a intenção é O passar a importante é mensagem passar a mensagem, né? positiva, exatamente, de que é importante liberar a via. Não foi algo realmente muito meu. É algo meu Foi um isso. Eu feeling ali filmo do hoje, momento, né? exato, tanto é que hoje eu já fiz o vídeo de hoje, já postei nos meus stories do meu atendimento de hoje. Então eu faço todos os dias que eu estou de plantão, eu faço esse vídeo, mostro como é que tá, não é, o trânsito e tudo, se tem alguma dificuldade. A dificuldade aqui em Salvador, você sabe que tem muitas escadarias, muitos Sim. morros. Às vezes a gente vai para um lugar bem difícil de acesso. Hoje eu fiz valorizando os vizinhos, que os vizinhos ajudaram a gente a carregar o paciente. Então eu faço muito isso. Então eu já estava filmando quando ele desceu, eu continuei filmando. Então eu falei, vou continuar filmando ele fazendo justamente a ação de como agente de trânsito. Ele desceu da ambulância e fazendo. E isso viralizou de uma forma tão positiva, assim, que logo na primeira semana as pessoas do SAMU sentiram o impacto disso no trânsito. As pessoas Se prestaram mais conscientizaram atenção. mais, né? É, e assim, foi algo que São Paulo mesmo, as pessoas daí de São Paulo falaram sobre essa dificuldade também Uhum. que tem aí, mas assim,
O que eu achei bacana é que os paulistas, eu acho que eles respeitam mais a ambulância, É porque eu porque acho que aqui são tantos casos e o SAMU aqui eu vejo como mais valorizado do que em outros estados, que eles entendem que é um estado de emergência realmente. uhum, exato. Então, justamente, o pessoal de São Paulo falou que em São Paulo eles respeitam mais. Brasília também falou isso. Mas, assim, são poucos estados que eu vi essa mensagem, assim, dizer assim, não, aqui a gente respeita mais. A maioria, a grande maioria. E aí vem a importância, né, da viralização da mensagem. A grande maioria falou que vive essa dificuldade. Então, assim, Pernambuco, Fortaleza, o Nordeste em si, não é? Uhum. Outras regiões, Rio de Janeiro falou dessa dificuldade. Então, assim, muita gente se reportou dos outros SAMUs falando da mesma dificuldade. Então, não é algo específico de Salvador, é algo realmente de consciência das pessoas no geral, da sensibilidade das pessoas, entendeu? Você acha que isso vai muito por conta da ignorância que as pessoas têm sobre o trabalho do SAMU? Ou você acha que é uma questão cultural mesmo? É uma questão de que as pessoas são mais desligadas para essas questões? Eu acho que são as duas coisas, As a duas questão coisas. cultural e a ignorância, né? A cultural, porque é uma prática mesmo que você vê assim, apesar do SAMU ter 20 anos aqui em Salvador, tem muita gente que desconhece, né? Uhum. Também essa importância, aí vem a ignorância, né? A cultural, porque as pessoas tendem a ser mal educadas no trânsito. É o Isso padrão, é né? cultural. E a ignorância, porque as pessoas realmente não sabem, às vezes, dizem assim, ah, não tem ninguém dentro. Mas se não tem ninguém dentro, isso é ignorância, né? A gente está indo salvar alguém, né? Você vê como é a ignorância, às vezes não tem ninguém dentro. Sim, vai ter muitas vezes que não vai ter ninguém dentro, porque a gente está indo pegar alguém, a gente está indo prestar um socorro. Então, se a sirene está ligada, é porque há uma necessidade da gente, né, Chegar transitar até o ali, chegar local. mais rápido, exatamente. Então, as pessoas elas são tanto ignorantes e culturalmente eu falo pela falta de educação mesmo das pessoas no trânsito. E isso é tão cultural que você vê às vezes as pessoas não são cordiais até com o outro assim. Ah, eu estou na frente, não vou deixar ninguém passar na minha frente, né? Então Uhum. você vê às vezes o outro no sufoco ali, não, ele veio, ele está querendo me cortar. Então, essa questão da educação no trânsito, ela realmente é um problema muito grave na nossa população. E daí vem as questões até da violência no trânsito, das agressões, né? Que a gente vê cada vez mais crescendo. E Uhum. hoje eu estava vindo agora para casa, saindo do plantão, e por coincidência eu estava ouvindo, né, a Voz do Brasil falando sobre os crimes, homicídio praticado no trânsito agora vai ser inafiançável, Pô, né? Então, ou finalmente, né? seja, finalmente. Então eu estava vendo na Voz do Brasil ele falando justamente isso, que os homicídios praticados no trânsito agora vão ser inafiançáveis. Então, ou seja, é preciso que tenha algo bem brusco, sabe? De multa, de alguma coisa assim, para que as pessoas se eduquem, infelizmente, não é? Para que as pessoas entendam. Você vê pela lei seca, né? A lei seca fala o quê? É proibido dirigir bebendo, né? Uhum. Então as pessoas só de certa forma não é nem se conscientizar, as pessoas têm medo, porque não é conscientização. As pessoas têm medo da multa no bolso, Não é né? educação, é medo. Não é educação, é medo. Exatamente. Medo é o quê? Não, eu não vou beber porque eu posso provocar um acidente, eu posso estar a risco. As pessoas têm medo de levar a multa. Você vê como é a cultura das pessoas, Elas né? não estão preocupadas se vão matar alguém, elas estão preocupadas de ter que pagar. Exato, entendeu? Então é a mesma coisa do trânsito, tem que ter alguma coisa assim, como o pessoal falou, bota a câmera na ambulância para pegar a placa, que aí as pessoas vão ficar com medo de estar na Se frente do SAMU, né? começar a aplicar multa nos carros que É, não deixam a ambulância passar, pode ter certeza que no primeiro barulho da sirene vai se abrir assim, ó. oxente, vai gente subir no canteiro e tudo. E você vê assim, por mais que o trânsito esteja obstruído, gente, tem como, porque aqui, eu não sei aí em São Paulo a sua vivência, mas aqui na Bahia, quando a polícia passa, meu irmão, Uhum. e todo mundo abre, entendeu? Parece quando a polícia passa no carnaval no meio dos caras, aparece espaço do nada. Pois é, exatamente, entendeu? Então, a mesma coisa aqui, quando a polícia chega, a viatura da polícia chega, no instante encontra passagem. Então, por que não dar passagem para o SAMU, né? Você acredita que, por exemplo, esse exemplo que você deu sobre quando a polícia precisa passar na via, elas encontram um caminho mais fácil. Você acha que é por uma questão também de desvalorização do serviço que o SAMU presta?
Eu acho que é a mesma coisa, é o medo, O medo, né? né? Porque a polícia impõe respeito, medo de você, É, um, né? um, um Eu acho que é trabalhador do SAMU isso. não vai agredir um motorista, o policial vai, né? Isso, exatamente, entendeu? Então, tipo assim, o SAMU, deixa lá, mas a polícia tem que ficar aqui na minha, que daqui a pouco ele vai me atuar. Então, às vezes, é a questão da ilegalidade, né? Alguém está com o documento atrasado, aí já fica Uhum. com medo da polícia encostar, ver, verificar isso e tal. Então, tem aquele medo, porque a população tem medo das leis, né? E o SAMU, tipo assim, como você falou, o SAMU não vai agredir ninguém e a gente não é uma lei, não é tipo assim, não tem o poder de lei de atuar ali, de punir, né? O SAMU Uhum. não faz a punição, a polícia pune, o SAMU não pune, né? O SAMU está levando, salvando vidas, então deveria ser o contrário, né? As pessoas deveriam respeitar mais Quem tá o SAMU, salvando. valorizar mais quem está salvando, né? Que está ali salvando alguém, Que salvando alguma pessoa inclusive pode importante. ser um familiar da pessoa que tá no trânsito e ela não tá sabendo, né? Pois é, exatamente, né? Eu mesma, né? Então, assim, não sei, no encontro eu falei, né, com o Patrícia Poeta, eu precisei do atendimento do SAMU no trânsito. Eu tive um evento esse ano quer dizer, 2025. Em junho de 2025, eu estava dirigindo aqui na Paralela, quando de repente minha visão começou a ficar dupla. Eu via tudo dobrado, eu via dois carros, duas pistas, duas motos, tudo duplicado, tudo. E aí eu comecei a ficar nervosa, digo: "Meu Deus, o que está acontecendo?". Inicialmente eu achei que era estresse, plantões, noites perdidas, né. A gente sempre acha que é alguma coisa, nunca acha que é a doença em Uhum. si, né. Então quem é da área de saúde tem isso, né. Sempre a gente está achando motivos de dizer que é Não, o não é cansaço. algo muito sério, é só o estresse. Meu trabalho tá me Só matando. estresse. Exato. Então, eu já vinha sentindo as dores de cabeça, já vinha sentindo cansaço, já vinha sentindo uma visão turva, mas tudo isso eu estava associando à carga horária de trabalho, porque eu estava trabalhando muito, eu estava numa carga muito alta, né, de trabalho, perdendo muita noite. E aí, de repente, eu indo dar aula, eu me pego com essa visão dupla no meio da paralela, no trânsito de 8 horas da manhã, tudo travado, travado daquele jeito. Eu comecei a chorar, liguei para meu marido, liguei para meu irmão, nessa hora parece que aí a gente não consegue falar com as pessoas, e por incrível que pareça, eu não liguei para o SAMU 92, e era para eu ter ligado, Que era para hipocrisia, hein? imagine, eu sou do SAMU e esqueci de ligar para 192, liguei para uma amiga que é do SAMU. Aí ela disse: "Pare o carro aí que eu vou até você". Eu digo: "Mas eu não posso parar, porque se eu parar, eu estou na pista de alta". Aí ela: "Vá para a pista de baixa". Eu digo: "Mas eu não tenho como ir para a pista de baixa, porque eu estou vendo tudo duplicado, então eu não sei qual é a imagem real e a imagem verdadeira. Então como é que eu vou dar uma seta, sinalizar para ir para a pista de baixa Eu velocidade, não porque sei eu qual é. posso bater". Exato. Aí, resultado, eu chorando, aí ela disse: "Então eu vou até você, me passa a localização em tempo real que eu vou até você". Aí passei, isso eu andando, ela: "Você vai para onde?". Eu digo: "Eu vou para o hospital". Aí ela: "Qual hospital?". Eu falei, né, Mater Dei aqui em Salvador. Aí estava eu na minha via, né, dirigia tampando o olho, tapava um olho, depois tapava o outro, porque quando eu tapava um olho, melhorava a visão. Uhum. Quando eu abria os 2 olhos, Ficava piorava, turva. ficava duplo, duplo mesmo, duplo, tudo É como se duplicado. tivesse desconectado os olhos e cada um enxergasse. Sim, exatamente. Isso, uma imagem, exatamente. Foi um problema neurológico grave que eu tive uma trombose cerebral, né, Nossa. então foi. Então, assim, Deus foi tão grande que teve um acidente. O trânsito estava ruim, porque também teve esse acidente, e aí quem me aparece na minha frente? O O SAMU. SAMU. A ambulância do SAMU, eu digo: "Foi Deus que colocou a ambulância do SAMU na minha frente". Aí, resultado, a ambulância do SAMU lá, aí quando eu olhei a ambulância do SAMU, eu digo: "Meu Deus, eu não estou acreditando, o SAMU Você, aqui, vou parar". vocês são tão bons que eu nem chamei e vocês vieram. É, exato. Aí quando eu parei, o agente de trânsito daqui, que todo mundo viu eu sozinha no carro dirigindo, o agente de trânsito: "Senhora, não pode parar aí não, não pode parar aí não". E aí os meus colegas do SAMU: "Dai, tá tudo tranquilo aqui, o acidente não foi grave não, tá todo mundo bem". Eles acharam que eu estava parando para Pra ajudar. prestar ajuda. Aí eu digo: "Não, gente, vocês não estão entendendo. Eu que quero ajuda. Eu preciso da ajuda". Aí, resultado, aí o agente de trânsito: "A senhora tá tendo o quê?". Eu digo: "Eu não estou enxergando direito". Aí o agente pegou: "Eu posso dirigir seu carro?". "Pode". Aí os meninos me pegaram, botaram na ambulância, e aí começou.
ao meu atendimento, né. Então, eu fui diagnosticada quando eu cheguei no na emergência, né, eu cheguei como paciente grave, porque paciente grave, visão dupla, tem a ver com o cérebro, Uhum. né. E aí eles precisavam diagnosticar o que é que estava fazendo essa visão dupla. Aí eu fiz a tomografia, e aí quando eu fiz a angiotomografia, fiz a tomografia, fiz a angiotomografia, que é com contraste, para ver como é que estava a circulação cerebral, e nessa angiotomografia eu estava com a trombose em 2 áreas do cérebro. Então a trombose é o quê? É um trombo, né, que se Uhum. faz, né, em uma veia, em um vaso dentro do cérebro. Eu fiquei 17 dias internada. Eu fiquei Nossa. 4 dias na UTI. Foi muito grave o meu evento, né. Então, por quê? Porque eu já estava com, de certa forma, com uma sequela neurológica que foi a visão dupla, Ou seja, a doença entendeu? foi acontecendo sem você perceber, e aí justamente quando você estava no trânsito aconteceu Exato. Então, quando isso aconteceu comigo no trânsito, eu fico, depois disso eu disse: "Cada vez mais eu vejo a importância do da SAMU. gente, não é, do SAMU, de você liberar o trânsito, de você ter", porque assim, eu passei mal no trânsito, quantas pessoas passam mal no trânsito Não, também? e também é bom salientar com o atendimento muito preparado dos profissionais, né? Exato, Eles com foram certeza. muito pontuais, porque assim, falando da saúde de um modo geral, a gente sofre muito na saúde pública por atendimento de profissionais ruins. E todos os Sim, atendimentos que a gente vê do SAMU, que são relatados, são de profissionais muito bem capacitados, profissionais que estão ali para dar realmente apoio às pessoas. Então é diferente, né, também o tratamento. exato. E muito assim, e eu digo a você, hoje o serviço do SAMU 92, a urgência e emergência que a gente tem pelo SUS, que é 100% SUS, né, Uhum. é 100% gratuita, ela é de excelente qualidade. Como você falou, é um serviço de excelência. A gente atende da pessoa menos favorecida, da pessoa que tem menos recurso, até justamente o presidente Lula, né, até as pessoas mais favorecidas, né. Eu já atendi um cineasta aqui em Salvador, Sério? dentro do navio foi, ele deu um infarto dentro do navio. Um É, cineasta é, do filme 0007. é o famoso. Seria cômico se não fosse trágico, né? É. E aí ele, resultado, né, ele não sabia falar uma palavra em português. A gente teve até tradutor simultâneo, né, uma pessoa, né, pra traduzir o que ele estava sentindo. Então assim, você vê a importância. Aí, ou seja, ele era europeu, né, americano, na verdade, ele era americano, estava aqui no navio, né, de passeio, e teve um infarto e foi atendido pelo SUS. Então, Então o nosso SUS é maravilhoso, um gente. gringo foi salvo pelo SUS brasileiro. Isso aqui vai virar até capa. Exatamente, né. E pelo SAMU, né, o SAMU Pelo que SAMU. fez todo, Os primeiros o socorros os ali. primeiros atendimentos dele, levou ele para o hospital, né, a gente fez os exames na ambulância, porque assim, o SAMU é um UTI móvel, né, então a gente Uhum. tem tudo que tem dentro de uma UTI, a gente tem dentro do SAMU, né. Então a gente tem monitor, a gente tem ventilador, a gente tem drogas vasoativas, a gente tem até aqui em Salvador, até ultrassom a gente tem dentro da ambulância, pra você ter ideia. Então, é um dos SAMUs mais bem equipados do Brasil, a gente tem muito. A gente tem drogas para reverter o infarto, não é, Uhum. que é a trombólise, né, que a gente também faz. Então, ou seja, eu sou apaixonada pelo que eu faço, eu tenho muito orgulho, né, do SAMU 92, já salvou minha vida, não é. Então, como eu fui salva pelo SAMU, mais ainda eu tenho uma missão de salvar mais vidas, de alertar a população sobre a importância do nosso serviço, de deixar a via, não é, livre para a gente, porque Uhum. quanto mais rápido a gente chegar até o paciente, ou quanto mais rápido a gente vai chegar até o hospital, a gente está garantindo, né, que aquela vida seja salva logo, né, e esse paciente ele tenha o recurso adequado para o tratamento, Ou entendeu? é uma questão de saúde, dependendo do tempo que o paciente leva de atendimento, até sequelas podem ser revertidas também, né? Isso, com certeza, né. Então as sequelas elas são revertidas ou são, menores, né, às Minimizadas vezes também. minimizadas, Cada exatamente. segundo conta, né? Com certeza, com certeza. Você falou sobre esse caso de 15 dias antes ter perdido um paciente por não conseguir passar na via. Como que fica o sentimento de quem trabalha no SAMU e acaba perdendo um paciente, não por ter chegado lá e não ter conseguido fazer muita coisa, mas sim por não ter conseguido chegar a tempo? A tempo. Então, né,
primeiro a gente se pergunta vários, né? Várias perguntas. Poxa, se a gente chegasse mais rápido, será que a gente conseguia reverter? Fica esse questionamento, né? Uhum. Se a gente chegasse mais rápido, é um paciente jovem, tanto é que, por ser jovem, a gente investe mesmo, né? Então a gente fica ali até a gente sanar todos os recursos possíveis para salvar a vida dele, né? Uhum. Então, fica a pergunta, né? Será que se a gente chegasse mais rápido a gente conseguiria reverter o quadro? E aí a gente fica. Tem atendimentos que realmente a equipe mexe muito com a equipe fica muito, Abalada, né? muito envolvida, muito abalada, envolvida no atendimento abalado, né? Então, quando é paciente jovem, principalmente, criança, né, Ave Maria. Então, assim, tem horas que a gente para assim, precisa até de um tempo para respirar, para se restabelecer, né, para voltar a atender, porque realmente tem atendimentos que tiram a energia da gente, né, e deixam a gente muito triste. Tiram a energia no sentido, tanto a energia física, mas Quanto principalmente a mental. energia enquanto ser humano, enquanto Uhum. sentimento, não é? E por aquele ser ali que, infelizmente, a gente não conseguiu salvar, É, né? os seus vídeos, eles são muito impactantes, principalmente, não na questão agressiva de atendimentos, mas sim na questão de localidades que vocês têm que adentrar para poder fazer os atendimentos, né? Você vê que a cidade, ela não tem estrutura para poder atender pessoas carentes. Vocês têm que descer Sim. escadarias, entrar em vielas. Eu vi uma situação que eram 4 pessoas. Um vídeo recente que você postou, tendo que subir um paciente na maca, numa escada que não passava nenhuma pessoa por vez Foi. direito. Você viu? Ali Cara, era um bequinho que tinha que ir um na frente, o outro atrás, só passava um de cada vez e o paciente no meio, e o pessoal se né? espremendo para conseguir Se espremendo. passar. Até que ponto você acha que falta também do Estado? E aqui não estamos falando de questão política, tá? Estamos falando do Estado que deveria olhar para essas pessoas, independentemente seja de direita ou de esquerda. Por que você acha que o Estado poderia fazer para melhorar, principalmente a estrutura das cidades, para que essas pessoas sejam mais bem atendidas pelo sistema de saúde? Então, a gente tem um problema muito grave, né, de urbanismo, né, de as pessoas elas vão fazendo as suas casas, não é? Uma Os favelização, né? puxadinhos, exatamente, os puxadinhos, e aí vai um aqui, um lá. Então a gente tem um problema muito grande de moradia, muito grande, não é? E Salvador é cheio de morros, assim, acho que como o Rio de Janeiro São Paulo também Uhum, não é? Então a gente tem uma urbanização que ela não é planejada, nossa cidade não é planejada, né? Não é estruturada, e aí você, infelizmente, você acaba caindo nesse problema aí, que é um problema realmente muito grave e que o governo ele precisa ter um estudo muito eficiente e recursos para que vejam de fato, né, como é que eu acredito sim que tudo tem uhum, solução, né? Lógico, né, que a gente às vezes vai demorar mais tempo, né, para conseguir resolver esse problema, mas tudo tem uma solução, não é? Então, aqui em Salvador, a gente já melhorou muito, né? Porque antes você tinha as encostas, você tinha o bairro dos Alagados, né? uhum, Então, hoje o bairro dos Alagados hoje é um bairro já com saneamento, não é? Com asfalto, não é? As encostas, elas já estão melhorando, porque já estão fazendo o trabalho das encostas para não ter os desabamentos. Então, assim, você vê que tem se investido, mas ainda falta investir ainda muito mais nessa área, né? Nesse urbanismo, e as próprias pessoas também ajudarem, porque infelizmente o nosso povo, às vezes, o governo ele até proporciona moradia melhor e tudo, mas tem gente que às vezes larga, ou vende, ou faz, ou troca, não sei, né? Para uhum, depois voltar para o mesmo local, às vezes, né? Ruim, não é? Então, enfim, as pessoas elas ainda são, elas ainda não foram educadas, não é, para ter essa consciência. E falta muito recurso também para a população, né? Então, quando a população faz esses puxadinhos, né, faz um aqui, um ali, é porque às vezes justamente não tem onde morar, né? uhum, Então, enfim, não é? Então, isso é um problema muito grave, tanto de saúde pública quanto infraestrutura, de urbanismo, não é? Que, infelizmente, a gente ainda precisa muito melhorar a situação de todas as cidades, não é só de Salvador, não é? uhum. Então, a gente vê isso no Rio de Janeiro, a gente vê muito essa favelização, não é? Então, no Nordeste, se você vê muito que Quanto é uma mais no área mais interior, pior é. carente, exato. Então, quanto mais
quanto menos recurso você tem nas cidades, maior você vê essa política aí, né, das pessoas fazerem as moradias em locais, às vezes, inapropriados, em locais que você não consegue nem ter acesso. A gente vai em casas, às vezes, que nem vaso sanitário tem, as pessoas ainda têm. Nossa, Eu vou em casa que as pessoas ainda fazem um buraco no chão, né? Você tem ideia? é um Então, aterramento assim, das fezes, né? exato, as fezes, exatamente. Então, é uma situação muito grave, sabe? A gente convive, quem vai atender o paciente na residência, você acaba vendo essa realidade de perto. Então, você acaba conhecendo mais a sua cidade, né? Uhum. Porque às vezes a gente que mora nas nossas casas, que é mais, digamos, né, com Estruturado, né? mais infraestrutura, você às vezes não tem acesso a esses locais. E a gente vai até esse paciente. O SAMU vai até o paciente, onde quer que esteja, não é? Então a gente convive muito com essa realidade muito crua, né? Muito real, Uhum. né? Visceral, né? Exato, exatamente, exatamente. Você falou que está na área da saúde há mais de. Você está antes do SAMU ser implantado, né? Sim, Você já está eu vou nessa fazer área. 25 anos O esse SAMU ano. tem 20 anos. Muito pouco É, tempo, né? Eu achava que o SAMU ele tinha mais tempo de implementação. são 20 anos já política de atenção às urgências e emergências. O SUS, ele foi na década de 90, né? Bem Então recente também. a política de atenção às urgências e emergências, ela veio justamente depois do SUS, né? Uhum. Então, ela tem só 20 anos, né, essa política. Então, realmente, ainda tem muito pouco tempo para que a população ela tenha O conhecimento um do. conhecimento e um reconhecimento, né, sobre a importância do serviço, né? Você hoje já tem uma mudança muito. Eu me lembro que quando o SAMU foi implantado, as pessoas batiam na porta da ambulância, ó, bora, bora, achando que a gente só tinha que pegar o paciente e levar para o hospital. E a gente não é um transporte, a gente é um atendimento. A Uhum. gente é um Vocês serviço são de um atendimento. mini hospital indo lá Exato. atender. Então, essa cultura mudou, porque as pessoas, quando viam a ambulância do SAMU parada, vai deixar morrer, vai morrer aqui dentro da ambulância. Hoje elas não sabem justamente isso. Se a gente está parada é porque a gente precisa do atendimento. Então, já mudou culturalmente, Uhum. não é, a ideia. O grande problema do nosso país é que cria-se os projetos, mas não explica à população o uso. É Como é que eu uma vou usar o falta de serviço? comunicação. E quando tem É, a comunicação é muito mal feita também, né? exato, é muito precária, não atinge a massa, né. Então hoje você já tem mais uma conscientização das pessoas, um conhecimento melhor da população sobre a importância do serviço, mas antes foi muito dureza a implantação do SAMU, a gente viveu muitos momentos difíceis, né, muitos mesmo, né. Hum. Você falou sobre isso. Por exemplo, eu não vejo. Provavelmente no passado tinha mais, mas eu não vejo muito comercial de TV ou até mesmo na internet explicando o que faz o SAMU, qual que é a importância do SAMU, para que o SAMU serve. Não tem essa informação sendo entregue, a não ser que a pessoa vá atrás. Você acha que também não falta um pouquinho do Ministério da Saúde tentar explicar, tentar pulverizar mais essa informação, levar para as pessoas realmente qual que é o trabalho do SAMU, quantas pessoas são atendidas por dia? Porque eu acho que isso acaba demonstrando a importância que tem o serviço, né? Sim, hoje a gente tem um recurso muito grande, a internet, a medialização. Então eu acho que a gente ainda usa de uma forma, muito pouca, né, muito pouco utilizado essa mídia a Uhum. favor do serviço, a favor do atendimento. Então, com certeza, eu acho que falta ainda, você trabalhar muito isso sobre a consciência, a importância do serviço, como você falou, né, por exemplo, as redes locais, quando tem alguma coisa grave, né, e tal, ela até faz, né, chama o SAMU para dar entrevista, não é, chama o coordenador do serviço, chama o secretário municipal de saúde para falar sobre o atendimento, o serviço e tal. Mas ainda falta aquela continuidade, né? Uhum. Porque não é somente quando você tem algo para chamar atenção, como esse vídeo. Esse vídeo que eu fiz chamou a atenção do mundo, né? Eu digo do mundo porque foram mais de 6 milhões, está em 7 milhões de visualizações. Então, chamou o coordenador do serviço, falou da importância, chamou o médico, mas foi o pico do vídeo. E Uhum. a continuidade disso, né, para falar, para dar E, e continuidade, todos isso é os muito outros casos importante. também, né? Exato. Então, eu acho que falta uma frequência, né?
Então, não adianta você falar em determinados períodos. Por exemplo, na pandemia foi falado muito do SAMU, né? Então, por quê? Porque só a gente que estava na rua, É, não é? Muito. Então, todo mundo só viu o SAMU na rua. Então, foi falado muito do serviço. Passou a pandemia, ponto. Puf. Então, acabou. falta essa continuidade de falar sobre os atendimentos, sobre a importância do SAMU, quando chamar o SAMU. Por Uhum. exemplo, na Patrícia Poeta, há algum tempo, pouco tempo, ela falou quando chamou o SAMU, quando chamou o bombeiro. Eu achei massa isso, e as pessoas estão fazendo muito isso na rede social. Quando é que eu devo chamar o SAMU? Quando é que eu devo chamar o bombeiro? Porque até isso as pessoas não sabem. Então, Uhum. as pessoas não sabem a diferença. Quem é que o SAMU vai atender e quem é que o bombeiro atende. Então, as pessoas não sabem essa diferença. Então, isso é um trabalho que tem que ser feito com continuidade. Não adianta fazer em um momento só e você não dar continuidade, não é? Então, é educação em saúde. Então, é preciso ter essa frequência, essa divulgação nas redes sociais, nas TVs, né? Uhum. Na própria internet, que a gente tem amplo aí, que hoje todo mundo tem. Às vezes as pessoas não têm uma televisão em casa, mas tem um Mas tem o celular celular. com internet, não é? Então, é importante você fazer isso. Eu acho que falta muito isso nas nossas políticas públicas. Eu acho que o que é triste é que a internet ela gira muito nisso em torno da viralização, né? Então viralizou um vídeo, todo mundo olha para aquilo, aí daqui a pouco viraliza uma besteira e todo mundo esquece aquilo que aconteceu, olha pra Sim, besteira e já tá em outra coisa muito. O pico de atenção é muito curto, né? E isso acaba sim. atrapalhando. E aí você precisaria de um outro caso muito grave para poder chamar a É, atenção de novo, e fica atenção nessa. novamente. Não É isso tem. aí. É As isso pessoas elas mesmo. não conseguem entender. Poxa, as pessoas não assistem o vídeo, elas assistem, se revoltam, mas elas não pensam, poxa, isso aqui acontece todos os dias, né? O que que a gente pode fazer para Exatamente. cobrar as autoridades para melhorar? Exatamente. É o que você falou, exatamente. As pessoas assistem, esquecem e esquecem no dia a dia, né? Uhum. Então, o vídeo foi aquele pico, mas é algo que acontece todos os dias, com frequência. Então, eu tenho que justamente lembrar da importância, né? De não ser um vídeo viral, mas de ser algo que seja contínuo nas nossas São vidas. vídeos virais todos os dias, né? Que Isso, acontece. vídeos virais todos os dias, exato. Eu É, continuo fazendo, né. Hoje mesmo não, graças a Deus, hoje eu não passei nenhum perrengue no trânsito, mas eu vou continuar fazendo, vou continuar martelando lá, não é, porque a gente precisa, é isso aí. Tem que dar continuidade, tem que fazer, chamar atenção, entendeu. se você olha por um ponto filosófico, é até meio mórbido, né? As pessoas elas só olharam porque era uma situação grave, onde um absurdo aconteceu. E o absurdo nem foi o Isso, SAMU não conseguir chegar. O absurdo foi as pessoas não darem espaço, exatamente. né? E o Ninguém médico ter descido, ou seja, o médico que deveria estar dentro da ambulância com o atendendo. paciente, foi ele que desceu para liberar a via. Então, Ninguém pensou no. Olha que absurdo as pessoas não estarem descendo, né? Não é, estarem abrindo espaço. abrindo espaço. Exatamente, É, exatamente, como É, você. Não, pode falar, desculpa. foram várias interpretações desse vídeo. Uhum. Esse daí é uma das, né? É assim, poxa, como é o SAMU descendo para fazer atendimento? Foi um atendimento, foi uma interpretação. A outra interpretação foi o médico. Gente, o médico, como é que pode o médico que desceu, né? E aí, justamente, as pessoas não estão abrindo, gente, que absurdo isso. Então, foram várias interpretações o Aí vídeo, tem a né? interpretação do cara, mas por que que ela está gravando também, né? Tá querendo atenção. Aí você Exato, fala, é atenção. lógico que ela tá querendo É, atenção, caramba. isso. E, pois é, exatamente, eu quero atenção mesmo, quero que as pessoas vejam, não é? Eu quero que as pessoas vejam a atrocidade que a gente está fazendo aí, não é, com o serviço. É isso mesmo. Esse vídeo te gerou algum problema interno? Algum do tipo, pô, você tá expondo? Porque, assim, chamou atenção num ponto positivo e tal, mas sempre tem aquelas pessoas que falam, pô, você tá expondo os profissionais do SAMU, você tá expondo uma situação que não deveria ser Então, exposta. não gerou problemas internos, mas gerou outros tipos de entendimento, né? Tipo Uhum. assim, graças a Deus o serviço ele foi bem reconhecido, o SAMU de Salvador, por conta dessa iniciativa, dessa proatividade do médico, né, de eu estar filmando, mas gerou algo que, infelizmente, no nosso país, tudo vira política, tudo cai na política, né?
Na questão, eu não digo nem na política, eu falo de politicagem. Uhum. Né? Por exemplo, né, gerou a questão das pessoas falarem assim, mas por que o foco está no médico? Cadê a equipe que atendeu? E o condutor? Ninguém fala no condutor. Então, tipo assim, gerou um desconforto, não é? No sentido de não valorizar o condutor. E a questão do vídeo não é valorização de categoria profissional. Uhum. A intenção do vídeo é de mudar comportamento das pessoas no trânsito. Então, ou seja, teve pessoas que levaram para esse lado, não é? Imagine, e todo mundo só fala no médico, ainda falou assim, todo mundo só fala no médico e no enfermeiro, ninguém fala no condutor, porque eu fiz questão de ir e comentar em todos os vídeos que foram postando meu vídeo. Todo mundo que postava o vídeo e me marcava, eu ia lá e fazia um comentário. Aí teve um mesmo que colocou, cadê o condutor? Ninguém falou, só falou, digo, olhe bem, eu sou a enfermeira que gravou o vídeo. E momento também algum falou, tem alguns vídeos até que falam assim, uma profissional do SAMU. E eu faço questão de dizer uma profissional enfermeira. Não é porque eu faço questão de falar isso, né? Porque eu acho importante realmente você valorizar a equipe. Sim. Não é? Então é a equipe que está ali, é o médico, o enfermeiro e o condutor. O condutor realmente estava na atribuição dele, estava no volante, ele não podia descer. Até porque se ele Se ele descesse, desce, quem vai dirigir? exato. Né? Então, a intenção do vídeo não foi falar da equipe, não foi de dar o troféu Enaltecer a exatamente ao equipe. médico, mas foi de falar sobre um problema grave que é o trânsito. Então, teve esse desconforto, que foi, assim, graças a Deus, assim, uma minoria, né? Mas que uma minoria queria chamar essa E atenção, bem né? Tipo barulhenta, né? assim, isso, uma minoria que quer fazer barulho, né? E aí, como aqui, justamente, como em todos os locais, você tem as políticas, né, dentro do serviço, então teve gente que pegou isso aí para dizer que o condutor não estava sendo valorizado. E não é essa a intenção. Bom, Não foi essa a intenção, cara, se as entendeu? pessoas não pararam pra pensar. Então, nesse caso, ninguém falou do paciente também. Pois é, exato, né? Que era o Exatamente. Então, principal e era o interessado, né? principal. Isso, não é? E assim, e uma coisa interessante que eu estou falando aqui para você, e hoje eu estou falando pela primeira vez, foi que um dos motivos que me levaram a fazer esse vídeo foi falar da dificuldade, lógico, e o que mais me motivou, assim, que me tocou, que eu disse assim, eu vou fazer esse vídeo, foi quando eu cheguei no hospital, porque a família viu eu gravando, a família estava dentro da ambulância, tinha a filha e a esposa do senhor de 84 anos. Uhum. A gente, inclusive, deixou elas duas irem, porque só pode ir um acompanhante. Mas como ele era um senhor de 84 anos, a esposa dele também era idosa, e ela queria ir, aí a gente deixou ela ir e deixou a filha, que era mais jovem. A filha foi na frente, a esposa atrás com ele, eu atrás, filmando ali de trás, eu estava filmando de trás da ambulância. E a filha viu eu filmando e eu filmo narrando, né? Eu Uhum. filmo narrando. Quando chegou no hospital, que a gente chegou, levou ele botou ele na maca, pererê e tal, aí ela chegou para minha filha e disse assim: eu posso te dar um abraço? Ela quis me dar um abraço. Nossa, eu achei aquilo assim, sabe? Eu digo, pode não, você deve. Aí me deu um abraço, eu dei um abraço nela. Aí desejei boa sorte pro pai dela, né? Disse que tudo isso iria resolver. Ela, poxa, muito obrigada pelo que vocês fizeram, né? Então, isso aí, para mim, Márcio, não tem preço. Não tem preço. Paga tudo, Quando ela, né? nossa, ela falou isso assim, e é a vida de alguém que é amado. Você está salvando alguém que é muito amado por alguém, né? É Uhum. o amor de alguém ali. O pai dela é o amor dela. E aí eu disse, eu vou fazer esse vídeo. Mais um motivo de eu fazer esse vídeo, porque a família viu todos os esforços que a gente fez, né? Tanto é que eu queria depois até saber, né? Porque o ruim do SAMU às vezes é isso, a gente não sabe. O Mas que eu fiquei acontece sabendo que ele depois, né? ficou bem. A gente ficou sabendo que ele ficou bem e tudo. Mas eu quero depois voltar a falar com ela, né? Até porque eu quero saber mais e dizer a ela que justamente como você falou, o pai dela estava ali na ambulância e ele foi a principal causa da gente fazer esse vídeo foi salvar a vida desse senhor, de 84 anos que estava ali, né? As pessoas, elas não pensam do seguinte, digamos que não tenha o vídeo. O vídeo não existiu. O problema não teria sido exposto. Talvez não tivesse gerado o barulho que gerou, não tivesse conscientizado milhões ou milhares de motoristas que viram o vídeo e Uhum, pensaram, poxa, eu posso ser sim, responsável pela morte de alguém, só porque eu não quero jogar sim, meu carro pro lado. Isso tem um peso muito grande.
exato. É um peso muito grande. Então, assim, as pessoas adoram dar palpite em coisas que elas não vivem, que elas não vivenciam, não estão lá. Então, esse pessoal, cara, assim, é muito triste ver. Porque na internet todo mundo tem uma opinião, né? Sim, exatamente. Todo mundo é um juiz. É. É. E assim, Márcio, eu tenho minha consciência muito tranquila porque não é o primeiro vídeo. Se disser assim, ah, ela fez porque é médico. Primeiro que é mentira. Porque eu tenho vários, e se você for na minha rede, eu tenho mais de 700 postagens. E eu acho que de médico, assim, atuando, eu devo ter umas três. Mas de condutor, dirigindo, São todo dia eu vários. posto. Pois é. Todo dia eu posto. Mas aí Então, falaram assim, justamente nesse, né? não é nesse, exato, né? Desse que viralizou. Então, eu tenho minha consciência, graças a Deus, eu tenho uma relação muito boa com meus condutores aqui, com todos os condutores, até porque eles sabem que eu valorizo demais eles, não é? Então, eu faço todos os dias, eu faço postagem com eles. Então, não é dizer, ah, porque foi médico, não. Mentira. Ah, tanto é que o meu vídeo começa eu falando o nome do condutor Uhum. e falando, né, ele, poxa, para aí, né, é o Galvão, né, que é Galvão, ó, o Galvão, para aí, como tá difícil, Galvão, ó, para isso, ninguém abre, ninguém abre. Meu primeiro vídeo é esse. Aí eu, como eu fiz uma edição, né, eu edito, e tanto é que depois dessa viralização, o meu vídeo do Natal, eu fiz, né, mostrando o início do vídeo como foi, Uhum. né? O início falando, eu conversando com o condutor, né? E falando com ele, ó, para isso ninguém abre, Galvão, absurdo isso. Aí quando eu estou relatando isso no vídeo, aí o médico, não, peraí, aí abriu a porta e desceu. Foi assim. Cara, é bizarro. Pra gente falar um É. pouquinho sobre a questão da importância do SAMU, e eu tenho umas coisas pra te perguntar pra não nos prolongar muito, que você deve estar cansado de um dia de trabalho. Uhum, É, como a gente estava falando, você iniciou na área da saúde antes da introdução do SAMU. Quais que foram sim. as principais diferenças que você percebeu da saúde antes do SAMU e do atendimento? Porque antes tinha um serviço de ambulância e tudo, mas como você falou, o SAMU ele é um serviço de UTI que móvel, né, que vai até o paciente. Quais são as principais diferenças que você notou da implementação do SAMU? Bom, antes você não tinha um atendimento até o paciente, móvel você não tinha. Os pacientes, eles tinham que ir até o chamado pronto-socorro. Uhum, Então, antes você tinha os pronto-socorros, as portas dos hospitais, que atendiam esse paciente, que eles chegavam de maneira aleatória, chegavam por populares. Não tinha um serviço especializado na qual o paciente chegava sendo assistido, monitorado, entendeu? Você não tinha. Então, a principal mudança é, o paciente deixou de ser levado por leigos, né, por pessoas que não sabem a gravidade, e até por conta, assim, as pessoas levavam para qualquer local. Hoje uhum, você tem uma rede mais regionalizada, que a gente fala, hierarquizada, né? Então você tem os hospitais específicos. A gente não leva, por exemplo, paciente de politrauma, a gente não vai levar para um hospital que não tem o recurso dele, né? Um paciente do infarto, você não pode levar para um hospital que não tem o recurso que vai tratar aquele infarto. Então, hoje o SAMU, primeiro que você direciona o atendimento, você leva o paciente para o local correto, você tem um tempo resposta, né? Que você garante que esse paciente seja atendido com maior brevidade, não é? Então, uhum. hoje a população não precisa colocar o paciente de qualquer jeito dentro de um carro e levar para as portas dos hospitais. Hoje você tem um atendimento até você. Essa daí foi a principal diferença. Só isso, muito provavelmente, já aumentou a taxa de salvação de vidas em números Exatamente, com gigantescos, né? certeza, com certeza. Então, você tem hoje um atendimento altamente específico, um atendimento organizado, direcionado, né? Então, você não leva o paciente para qualquer local, você tem profissionais capacitados, que a gente do SAMU se capacita para estar nas ruas, então você tem uma equipe treinada, capacitada. Então, hoje você tem uma evolução muito grande do antes e o depois do SAMU. Eu sempre falo assim para os meus alunos, quando eu vou dar minha primeira aula, eu pergunto assim: feche os olhos. Agora, conseguem visualizar uma cidade sem SAMU? Aí eles: não consigo. Eu disse: eu vivi essa realidade de uma cidade sem SAMU. E eu também, assim como eu vivi sem SAMU, eu não consigo visualizar uma cidade sem SAMU, né? Então, ninguém hoje consegue visualizar como era sem SAMU.
É né? Então isso é bizarro. muito interessante mesmo. Então é uma evolução muito grande, muito grande. Me tira uma dúvida. Eu vi em um vídeo que um cara ele fala assim que quando você tá passando mal na sua casa por qualquer motivo, é mais interessante que você ligue pro SAMU do que você ir para um hospital ou um posto de saúde próximo da sua casa, porque no SAMU, assim que você passa o que você tá sentindo e os sintomas, eles já procuram o melhor local, como Sim, você falou, para você ser atendido, e aí eles te pegam já sabendo o que você tem e te levam para um local onde você vai ser sim. atendido para aquela situação específica, né? Sim, sim. Então, o SAMU, primeiro que você vai conversar com o médico ele pode ter várias, ele pode ter, de acordo com o que o paciente tenha, ele pode ter várias decisões. Uma das decisões é não enviar o SAMU, caso não Uhum. for pertinente, né? Caso for algo que não seja grave. Ele Ele pode pode. orientar, ele pode orientar por telefone, medicar por telefone. Hoje você tem a telemedicina. Isso é Então, sensacional. às vezes o paciente quer falar com o médico, quer ouvir a voz do médico, quer ouvir um conselho, é sério. Às Então, vezes assim, é só um placebo, né? Ele só precisa de um e isso placebo. aí você às vezes, depois no final da ligação ele agradece, diz que já está até melhor, que não precisa do SAMU. É incrível, então, assim, às vezes o poder da telemedicina, de você falar com o médico, né? Falar com um profissional de saúde especializado ali para isso. Às vezes você pode ter um atendimento básico, que vai a unidade básica atender, mas às vezes quando chega lá também, às vezes é uma medicação que não precisa nem o paciente também ir para uma unidade de emergência, não é fixa, então um hospital ou uma UPA, ele pode ficar em casa. Então, ou seja, tem vários direcionamentos. Então, quando você liga para o SAMU 92, o médico ele pode orientar por telefone, medicar por telefone, enviar unidades de saúde, unidade do SAMU, não é? Uhum. E ou direcionar você, porque às vezes o paciente até diz assim, não, eu tenho como ir, eu posso ir para qual unidade? Porque às vezes o paciente tem convênio, e aí ele mesmo disse, não, eu prefiro que eu vá para a unidade, porque o que é que acontece com o SAMU? Os pacientes que têm convênio, eles não entendem que o SAMU, ele não pode pegar o paciente, botar dentro da ambulância e levar para o hospital que ele queira. Não é assim. Existe a regulação, então o paciente, você vai botar dentro da ambulância, vai aguardar que a central entre em contato com o hospital para ver qual é a vaga. E nem sempre é o hospital que você quer. E Uhum. aí, quando você tem o seu carro, quando você tem o seu convênio, você pode chegar na porta do hospital e dizer: não, eu quero ser atendido aqui, porque você tem direito. Mas com o SAMU é diferente, nós somos SUS. Então, a gente tem que aguardar que o hospital libere, que a gente leve ou não aquele paciente para aquele hospital, né? E aí as Entendi. pessoas não entendem às vezes, entendeu? Cara, isso é muito, muito interessante. Eu já utilizei do serviço do SAMU uma vez. Tive intoxicação alimentar. Liguei no SAMU, em 10 minutos eu fui atendido. Acho que nem precisaram me levar para o hospital. O carro chegou lá, eles me medicaram. E aí me instruíram, eu tinha comido algum lanche. Desde decidi não como mais catupiry, porque Ah, nossa, catupiry e queijo eu é vomitei a casa cruel. inteira. Foi uma coisa assim, bem. Eita. Foi uma tristeza. Me fala uma coisa, eu tava com uma pergunta na cabeça e eu esqueci. As pessoas tentam te desmerecer te chamando de médica influencer, esse tipo de coisa, tentam te rebaixar por conta dos vídeos que você grava, esse tipo de coisa? Ou você acha que o reconhecimento é muito mais Não, positivo? eu acho que o reconhecimento é muito mais positivo. É, é assim, né? Inicialmente, todo o ingressar na internet é difícil. Então, eu já tive gente vários Instagrams falsos, às vezes, que entram, né, para falar, criticar, mas assim, graças a Deus que isso é uma minoria, né? Aí eu bloqueio quando eu vejo alguma coisa bem pesada e tal, né? Mas a maioria, assim, às vezes os próprios seguidores caem matando quando vê essas coisas, né? Absurdas. Então, os próprios seguidores assumem essa posição da defesa. Aí eu acho massa, sabe? Então, graças a Deus, a gente tem um efeito muito positivo aí, não é? E eu gosto até de dizer assim, ser influenciadora de alguém. Por quê? É influenciadora de bons Da hábitos, saúde, né? da saúde, exatamente, influenciando Você é o para a Drauzio melhoria. Varela da Bahia. Olha só que É, maravilha. É, pois é. Falando de um assunto um pouquinho mais delicado, eu sei que tem coisas que obviamente você não pode falar por uma questão de ética e tudo mais, né? Você acha que falta valorização financeira para os profissionais do SAMU, pelo menos Ah, da sua demais. região? Nossa, a Vocês gente ganham super bem.
Todos morando Com em suas mansões. certeza, acho que a gente precisa, a questão do recurso financeiro para a saúde, e assim, os profissionais, particularmente a enfermagem, né? Ela Uhum. ainda precisa ser muito valorizada financeiramente, né? A gente sempre dizia assim, na época da pandemia, aplausos não enchem a barriga de ninguém, realmente. Né? Elogios não enchem, a gente precisa de valorização financeira, com certeza, né? Até porque o nosso salário, ela não aumenta de acordo, não acompanha a inflação do país, né? Então a gente precisa, às vezes a gente tem que trabalhar muito para ganhar o que precisa gastar com a sua sobrevivência, né? Então por isso que a maioria dos profissionais, eles têm 2, 3 empregos, porque um emprego só não dá para pagar as dívidas, não dá para você se sobreviver, Sobreviver. entendeu? Sobreviver. Então realmente a gente precisa de muita valorização. Só pra gente, só pra não perder a oportunidade, você mora em Salvador. E Salvador é muito conhecido principalmente por conta do carnaval, né? Um dos maiores Sim. carnavais do país e tal. O SAMU, muito provavelmente, ele é muito acionado nessa época do ano, Aham. né? A A gente é maioria... que faz a cobertura do Sério? carnaval. É, eu sou... A maioria dos casos são pessoas que beberam muito? Ou tem muitos casos de pessoas que Sim. realmente passam muito mal? Se você A maioria é pudesse... É cachaça, né? intoxicação alcoólica. É o grande, é o número um, São muito. intoxicação A maioria alcoólica. são jovens, pessoas assim, de uma São idade mediana. jovens. Jovem não A sabe maioria beber, né? são jovens, exatamente. A maioria é jovens, né? Que bebem muito, então a gente tem muito demais. A maior festa do planeta, né? O carnaval. Já E aconteceu a algum gente tem. caso assim que você olhou e falou, nossa, isso aqui realmente me chocou, me deixou muito preocupada? Algum caso que te marcou, principalmente no carnaval? No carnaval me marcou assim. é, é, Recentemente foi um paciente que a gente pegou desacordado, ele usou uma droga, esqueci até o nome, uma droga nova, essas drogas novas, K9, sabe? A essas nova, drogas. exatamente, é. E aí ele chegou Eu não uso apagadão, drogas, tá, sabe? gente? Só falei porque é droga recente. É isso, é recente, é. E aí ele chegou apagadão, sabe? Apagadão mesmo. Inclusive, ele era também da área de saúde. A gente depois ficou sabendo. Nossa, Então, ou seja, como é que um profissional que é da área de saúde, né? Então, e faz isso, tamo né? bem, tamo E bem. aí chocou por essa questão, né? E, né, era um turista, inclusive. Não era daqui de Salvador, não. Então, chega muito casos desse, né? As pessoas aproveitam o carnaval para usarem drogas, né? As intoxicações alcoólicas, né? E os casos de violência, né? Também, né? Que marca muita gente esses casos de violência. Infelizmente, a gente vê ainda algumas situações muito assustadoras, né? Tipo, já aconteceu no carnaval estupros, né? Por exemplo. Então, Nossa. marca O muito SAMU a também gente, né? atende esse tipo de. Atende, Nossa, isso deve a gente ser. atende, né? Então, isso, algumas situações assim, muito, que marcam mesmo, de grande impacto, sabe? Pra gente finalizar, o SAMU, ele praticamente. Pessoas que também não sabem como funciona acabam ligando. Pessoas que passam por depressão, ansiedade. Vocês atendem muitas pessoas que estão com esses quadros Hoje clínicos? é um grande número, depois da pandemia, aumentou bastante Mas assim, o número de pessoas. é um caso que o SAMU atende, porque normalmente a gente pensa que o SAMU é mais um caso de emergência, pessoa que passa mal e tal, pessoas com depressão. O SAMU também cobre A O que é que a gente atende as pessoas com depressão? Tentativas de suicídios, de autoextermínio. A casos gente tem extremos, né? muitos, entendeu? E aí a gente vai, né? Então as pessoas têm, infelizmente, a gente está tendo um histórico muito crescente dessas pessoas, né, que fazem tratamento ou que não fazem tratamento, e aí a gente tem um número muito alarmante. A mídia não sabe, até porque a gente não divulga esses dados por uma questão do efeito rebote. O que é efeito rebote? Eu vou das pessoas aproveitarem isso e fazerem. Uhum. Né? Então, por isso que a gente não tem dados, essa informação de caso de autoextermínio, de suicídio, a gente não divulga para não ter um incentivo, Um efeito tipo manada, né? assim, As né? pessoas acabarem. Exatamente. Mas a gente tem um grande número, sim, um grande Nossa. número. Bom, se as pessoas quiserem te encontrar na internet, você tem o seu Instagram, YouTube, Sim. faça Eu suas redes tenho o Daiane sociais. Burgos, não é? Vocês podem ir lá, não é? Então, vão lá,
meu Instagram é aberto ao público, não é? Então, todos serão bem-vindos. Eu respondo todo mundo dentro da medida, assim, lógico. Às vezes não com tanta. Eu procuro responder com rapidez, né? Mas às vezes eu estou de plantão, e como você sabe, não é? Então, às vezes a gente Uhum. está de plantão aí, mas eu respondo, faço questão de responder a todos. Então, podem ir lá, não é? Falar comigo no privado, deixar sua mensagem, não é? Que vai ser bem-vindo. Eu também trabalho com cursos, com capacitações, então agora mesmo a gente vai fazer uma capacitação de suporte avançado de vida. Então, eu uso meu meio, o Instagram, tanto para fazer trabalho de educação e saúde, falar sobre os cursos que a gente está fazendo, né, nessa área. Então, você que é profissional da área de saúde, então será sempre bem-vindo. Bom, perfeito. Muito obrigado por ter aceitado o convite de participar. Eu sei que agora, somente depois da viralização do vídeo, você está sendo procurado por muitas pessoas. Foi um prazer ter você aqui no nosso Prazer. canal. Espero que em outras oportunidades a gente possa bater um papo mais longo, até porque também, pô, Sim, sim. são 10 da noite, você já trabalhou o dia todo, deve estar exausta. Eu te queria te dar parabéns pelo seu trabalho, tanto nas redes sociais Obrigada. quanto no seu trabalho na área da saúde. E eu acho que você devia falar mais sobre as suas experiências, falar mais sobre o seu tempo de trabalho na medicina, porque eu acho que o seu trabalho é muito importante, de verdade. Eu acho que aquele vídeo, infelizmente, explodiu por uma coisa negativa, mas eu tenho certeza que seu trabalho vai chegar muito longe ainda, tá? Obrigada, obrigada, Márcia. Obrigada. Vou fazer, estou fazendo. É isso, Vamos fazendo pessoal. todos os dias aí, um Quem pouquinho. quiser seguir a Daiane, eu sou péssimo com nomes, ainda mais esse horário. É Daiane É, Burgos, tá? Daiane Não é Burgos, isso. Borges, que para as pessoas confundem, é Burgos. É, Só pesquisar ela lá no Instagram. Muito obrigado pra você que assistiu. Se inscreve no canal, segue a Daiane. Depois você me passa todos os seus links, tá? Pra eu deixar aqui na descrição pro pessoal te seguir. ok, E é ok, isso. sim, sim. Valeu. Obrigada. Eu Tchau, agradeço. tchau. Bom, é isso. Espero que tenha gostado. Ok. Obrigada, Márcia, viu? Sim, Valeu. o seu canal é novo, né? O É, ele seu é, ele é, ele podcast. é bem pequeno ainda. Mas Ah, tamo indo aí, eu vou. é isso aí, viu? Pode contar comigo, viu? Se Beleza. precisar. Obrigado. Valeu, tchau, Valeu. tchau. A família tá aqui, é todo mundo vendo, Aí, olha. ó. Aí, ó. Tchau. Boa noite a Tchau, a todos. pequena. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Ah.